Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui, eu e o professor Fábio, a gente vai responder algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram sobre o tema de sexualidade, ok? Então, beleza, pessoal? Vamos para a primeira pergunta aqui. Com que idade é certo ter uma relação sexual? Sei lá, tem pessoa na minha idade que já fez isso bem cedo. E aí, Débora, o que você diz sobre isso? É uma pergunta complexa, eu diria, né? Como a gente fez esse questionário para os oitavos anos, né? Então, eles têm mais ou menos 13, 14 anos. Eu diria, assim, que não tem uma idade certa para a gente, né, começar a ter relação sexual. Só que é muito importante entender que a relação sexual, ela envolve muitas coisas, né? Primeiro que ela envolve, obviamente, duas pessoas, e essas duas pessoas, elas têm sentimentos envolvidos, tem a questão das doenças, né, que a gente já falou, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, existe toda uma maturidade que envolve começar a ter relações sexuais, mudanças no corpo e no comportamento, no psicológico, que as pessoas têm que saber e têm que aprender a lidar, né? Principalmente em relação a se proteger, a proteção. Então, essa maturidade também vem no sentido de saber lidar com os sentimentos que possam surgir, com as pressões, né, da outra pessoa que possa vir. Então, não tem uma idade certa, mas a pessoa tem que sentir, né, confiar naquele parceiro ou parceira com que ela vai se relacionar e ter a consciência de que ela vai ter que lidar com toda essa carga que pode vir a ter com o início da vida sexual dela, né? Tudo isso. Sempre tratando isso com responsabilidade, né? Porque muitas vezes a gente vê muitos adolescentes meio que achando o máximo, que começou a ter relações sexuais e assim acaba, né, tratando isso como uma coisa super, como eu posso dizer, super que não precisa de nenhum cuidado, né? Então, é super legal, vamos aí, e não é bem assim. Então, precisa ter muitos cuidados. Acho que é isso, né? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, acho que é isso mesmo, né? Que Então, tá tem... bom. Eu vou fazer uma pergunta para você, então. Uhum. Qual é o motivo em falar sobre sexualidade do ser humano? Ah, legal essa pergunta. É porque a gente falou bastante sobre isso, né? Esse bimestre. E por que é importante falar sobre sexualidade? Primeiro que sexualidade não é só relação sexual, né? Sexualidade não é a mesma coisa que sexo, que coito. Então a sexualidade ela está presente em diversas áreas da nossa vida. A sexualidade ela está presente na nossa identidade, em quem nós somos, por quem nós nos atraímos, nas nossas afetividades, como a gente divide afeto e em tudo, na nossa criatividade. Então, essa energia que vem da sexualidade é uma energia criadora também, que está relacionada à nossa criatividade. Então, ela abrange diversas áreas da nossa vida. É uma questão social. E ela está presente desde a nossa infância, né? Mas ela começa a se desenvolver ainda mais na adolescência. Por isso que é tão importante a gente falar sobre sexualidade na escola, porque é nesse momento em que a gente está começando a fazer essas descobertas da nossa identidade, que é quem nós somos, né? Por quem nós nos interessamos, nos atraímos e começa essas construções todas. Tudo isso faz parte da sexualidade e não só a relação sexual, que também é um fato muito importante de se conversar nas aulas de ciências, porque a gente viu que tem várias questões biológicas dentro disso, né? De doenças que precisam ser prevenidas, de gravidez, várias outras questões. Então, é muito importante, sim, de falar sobre sexualidade na escola. Sim, muito mesmo. Agora, outra pergunta para você. Qual é a diferença entre sexo biológico, expressão de gênero e orientação sexual? Essa são três conceitos que geram bastante confusão, bastante dúvidas, né? Então, vamos lá. O primeiro, que é o sexo biológico, ele está relacionado com os genitais, como a pessoa nasce. Se ela nasceu com pênis, ela é considerada macho. Se ela nasceu com vagina, ela é considerada fêmea. Tá? Então, o sexo biológico se distingue em macho ou fêmea. E também tem o intersexo, que é quem está ali no meio, que ele pode ter características do sexo macho e características do sexo biológico fêmea. Né? Então, ele pode ter
Antigamente falava de hermafrodita, não existe, não usa mais essa palavra. É intersexo, porque ele não tem um aparelho sexual definido como macho ou como fêmea. Ele pode ter ali uma vagina e um micropênis no mesmo corpo, tá? Então ele é o intersexo. O sexo biológico, ele está relacionado com os nossos cromossomos, com as nossas células, com o nosso DNA, mas ele não define quem nós somos na sociedade. Aí entra o gênero. O gênero, ele são definições da sociedade que consideram algumas coisas masculinas ou femininas. Então, eu nasço com um pênis, né, com um corpo de macho, porém eu posso me identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, né? E não necessariamente eu preciso me encaixar dentro de uma caixinha exatamente e fazer somente coisas de homem ou somente coisas de mulher, porque quem definiu essas caixinhas, né, do que é de homem e o que é de mulher, quem foi que definiu isso? Então, muitas vezes a gente precisa quebrar essas paredes dessa caixinha e parar de pensar que isso aqui é só de menino, isso aqui é só de menina. Então, tudo isso entra nessas discussões de expressão de gênero. É como a gente se coloca para a sociedade, né? Eu me apresento para a sociedade como alguém do gênero masculino ou alguém do gênero feminino. Ainda que eu me apresente como alguém do gênero masculino, eu posso e vou ter questões que são consideradas mais femininas. E é muito importante eu encontrar um equilíbrio mesmo entre essas energias, né? Uma energia masculina e uma energia feminina, que elas se complementam. Então é muito importante que todas as pessoas tenham um equilíbrio entre elas aí. Mas a expressão de gênero é como ela vai se apresentar para a sociedade, né? Então, independente do meu órgão genital, como que eu me entendo e me apresento para a sociedade? Como um homem ou como uma mulher? E tem gente que não se encaixa em um dos dois padrões também. E ela vai ser agênero, né? Ela não é nem homem e nem mulher. E a orientação sexual, então pensa orientação, né? Quando orienta, está apontando para alguma coisa, para algum lugar. Então, é para onde está direcionada a minha atração, que não é só sexual, também é uma atração afetiva, emocional. Então, por quem eu me interesso? Sexualmente, afetivamente, emocionalmente. Então, é isso que entra em orientação sexual. Se a minha orientação, se o meu desejo, se a minha afetividade está direcionada para alguém do mesmo sexo, a gente considera que essa pessoa, né, as pessoas consideram homossexual. Se está direcionada para alguém de outro sexo, do sexo oposto, então a pessoa é heterossexual, que é o homem que gosta de mulher ou a mulher que gosta de homem. E se eu não faço distinção e eu gosto tanto de homem quanto de mulher, é o que a gente conhece como bissexual, né? Ele gosta de homem e de mulher. Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida ainda. Perfeito. Explicação sensacional. Então vamos para... E aí dentro dessas três áreas a gente pode separar algumas perguntas. Então, como o sexo biológico está relacionado ali com o genital, tinha uma pergunta que escreveram lá no formulário. A mulher também precisa usar camisinha? O que você fala sobre isso, Débora? Muito bom. Então, a mulher, ela pode usar camisinha, né? Ela pode usar a camisinha feminina, né? Se for uma mulher que tenha vagina, né? Ela pode usar camisinha feminina, mas se o homem não estiver usando a camisinha masculina. Ou seja, ou um usa a camisinha, ou o homem usa a camisinha feminina, ou a mulher usa a camisinha masculina. Oh, desculpa, ao contrário, né? Ou o homem usa a camisinha masculina, ou a mulher usa a camisinha feminina. As duas ao mesmo tempo, para aumentar a proteção, não adianta. Na verdade, pode ainda aumentar o risco de romper, né? Porque vai ficar uma fricção do látex, que é o material das camisinhas. Então, a mulher, ela pode usar, se ela quiser, né? E aí o homem não precisa usar. Ou se o homem usar dele, ela não precisa usar dela, a feminina, no caso. São camisinhas diferentes, tá bom? Perfeito. Dentro da área de gênero, tiveram algumas perguntas aqui. Não entendi muito o que é unissex. Bom, unissex é uma coisa que ela serve para os dois sexos biológicos, pensando no sexo, né? Ela serve tanto para homem quanto para mulher. E todo mundo que se entende como homem ou se entende como mulher. Então, no caso lá da nossa atividade, né? Tinha lá o texto sobre o banheiro unissex. Então, seria um banheiro que poderia ser usado por qualquer pessoa. E não aquela divisão de banheiro masculino e banheiro feminino.
É bem comum a gente ver escrito, né, cabeleireiro unissex. Cabeleireiro unissex é o quê? A pessoa corta o cabelo tanto de homem quanto de mulher. Então, uma coisa unissex é, sei lá, uma roupa unissex, né? Serve tanto para homem quanto para mulher. Ah, e também tiveram algumas falas ali, que não eram bem uma pergunta, mas algumas pessoas mostrando um incômodo com esportes ou com profissões, com trabalhos que são direcionadas mais para homens ou só para mulheres. O que você fala sobre isso, sobre esses papéis de gênero? Isso é bem incômodo, né, na sociedade. Tem muito a ver com o que o Fábio estava falando agora sobre as caixinhas, né, que nós somos colocadas e colocados. Então, ele até falou, né, se eu nasço ou se eu nasço como uma mulher. Então, todas as minhas coisas, né, desde criança. Então, por exemplo, o meu brinquedo, ele vai ser um brinquedo de menino. Ou se eu sou menina, um brinquedo de menina. Então, dificilmente a gente vê uma menina ganhando um carrinho, por exemplo, de brinquedo, né? Acontece às vezes, mas é muito raro. E mais raro ainda é um menino ganhando uma boneca, né? Muito difícil a gente vai ver isso. E se isso acontece, é um alarde na família, né? Pra quê? Sendo que isso é uma coisa que já não deveria existir. Afinal, uma boneca representa ali uma criança, um futuro filho, talvez, e tanto a menina quanto o menino vão ser pais, né? E mães, enfim. E aí, ao longo da nossa vida toda, vão acontecendo esses tipos de comportamentos da sociedade como um todo. Então, existem profissões que são meio que determinadas que, isso é de mulher, isso é de homem, né? Então, muitas profissões a gente acaba vendo que quase não tem mulher ou quase não tem homem em outras. A gente vê isso bem determinado. E nos esportes, também a gente vê isso. Então, por exemplo, esportes que estão bem próximos de nós, né? Que moramos aqui no litoral e tal. O surf é um esporte que poucas mulheres praticam, tem aumentado muito, isso é muito legal, mas é um esporte que ainda é muito masculino, muito machista, muitas vezes. O skate também. E qual que é o problema disso tudo? Né? É claro que, como o Fábio disse, existem diferenças próprias e particularidades, coisas que são só de homens e coisas que são só de mulheres em relação a viver, né? E é importante a gente reconhecer essas diferenças, mas quando a gente determina que homem pode fazer certas coisas e mulher não pode fazer essas outras coisas, como esses esportes, por exemplo, a gente bloqueia, a gente restringe a participação das mulheres em algumas coisas, né? E, sei lá, algum talento que poderia ser desenvolvido e não é. Então, seja na profissão, seja no esporte. E tem alguns estudos que falam até que os brinquedos que os meninos recebem desde criança, eles são muito mais engenhosos, vamos dizer assim, né? E eles acabam estimulando mais o cérebro dos meninos por conta de determinadas atividades que eles fazem com esses brinquedos, enquanto que alguns brinquedos de menina não estimulam tanto algumas partes do cérebro. Então, tem todas essas questões, né, que acabam direcionando a vida das mulheres e a vida dos homens para um lado ou para outro. Acho que é isso. E aí tem alguma relação com isso também a questão do machismo, né? Tá dentro desse assunto Sim, aí, dessas divisões que fazem. assim, né, o machismo é um assunto Uhum. complexo, super complexo, né, dá para ficar falando 6 meses ou é que a sociedade ela é uma sociedade machista, né? Uma sociedade, como eu já então ela é toda determinada por regras masculinas, né? Desde de divisão, né? Que acaba sempre privilegiando um pouco mais os homens, até comportamentos muito sutis, como eu falei em aula, né? Que ele mexer coisas sem ser julgado e mulher não. Então, isso tem total relação com o machismo, sim, né? Desde os meninos já desde cedo poderem praticar e serem estimulados a praticar, a estarem nos espaços, né? Então, os meninos têm segurança para sair por sim. Então, tem total a ver com o machismo, sim. Uhum. E é importante falar que o machismo não
ataca só as mulheres, né? Não é só a mulher que Uhum, sofre com o machismo, o homem também sofre com o machismo, porque os sim. meninos crescem ouvindo que garoto não chora, deixa disso, que isso não é coisa de homem. Então, os homens eles crescem dentro de uma armadura que prende eles e eles têm que se encaixar numa forma tão dura. E a gente Uhum. vê que hoje em dia, né, a gente vai pegar pelas estatísticas, o índice de suicídio é muito maior entre os homens do que entre as mulheres. O índice de depressão é maior entre os homens do que entre as mulheres. Porque os homens são treinados a não falarem sobre as suas emoções, a não falarem, né, sobre os seus sentimentos, a não chorarem também. É uma masculinidade tem que ser o tempo todo colocada, mas que é tóxica, né? Uhum. Tá. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você relacionadas à orientação sexual. Primeira pergunta é: por que nós sentimos atração por certas pessoas e não por outras? Ah, beleza. Nossa, esse assunto é um assunto bem complexo e eu acredito que nem existe um consenso na ciência de o que que faz a gente se atrair por alguém, né? Porque são várias questões. A gente se atrai pela pessoa por questões principalmente psicológicas. Então, existem estudos que mostram um dos fatores que a gente se atrai pela pessoa são as semelhanças. Né? A gente se atrai por pessoas que tenham semelhanças com a gente. Ou semelhanças, às vezes, com os nossos pais, ou com a mãe, ou com o pai. Então, a psicologia tem linhas assim que acreditam nessas teorias. Mas o importante é a gente saber que não tem o errado e o certo, né? A atração por pessoas, ela surge de forma natural. E não é uma coisa que a gente escolha também. Ninguém escolhe se atrair por um tipo de pessoa ou por outro tipo de pessoa. Assim como eu não vou escolher, eu vou gostar só de pessoas altas, não vou gostar de pessoas baixas. Não é uma coisa que eu decida fazer isso, né? É natural né, do meu psicológico de desenvolver isso. Na mesma coisa, quando você vai falar sobre atração por pessoas de outro sexo ou do mesmo sexo, né? De outro gênero ou do mesmo gênero. Então, essa atração dentro da heterossexualidade ou dentro da homoafetividade também não é uma coisa que a gente possa escolher. Ela é uma construção e existem estudos que mostram que isso tem influência genética, então já tem marcas no nosso DNA. Então, tem muitos estudos com pessoas que são gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles têm o DNA exatamente igual, porque eles eram uma única célula que se dividiu e virou duas células lá no começo da formação. Lembra, o espermatozoide entrou no óvulo, formou uma célula. Na hora que começa a se dividir, quebrou no meio essa divisão e cada parte virou um indivíduo separado. Então, são duas pessoas com DNA idêntico. E tem muitos estudos que mostram que esses gêmeos idênticos, que foram separados na maternidade, então, um foi adotado por uma família, o outro foi adotado por outra família. E depois, na vida adulta, verificaram que muitos desses, quando um deles tinha orientação homossexual, o outro que nem cresceu no mesmo ambiente, cresceu num outro lugar, também tinha orientação homossexual. Então, não existe assim nada que você mostre lá no DNA que marque para orientação sexual, mas existem esses estudos que falam, ó, alguma coisa tem ali desde o DNA, porque essas crianças, esses jovens, nem cresceram juntos e têm a mesma orientação. Além disso, todas as nossas vivências desde a gestação, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, o parto, a primeira infância, tudo que a gente está vivendo está construindo a nossa sexualidade e a nossa identidade. Então, não é possível a gente escolher, né? Por quem a gente vai se atrair. Se vai ser por homem, se vai ser por mulher, que tipo de pessoa vai ser. Isso é uma coisa natural. Então, o ponto que é importante aqui não é como ou por que nós sentimos atração pelas pessoas, mas aceitar que a atração é algo natural e que não sou eu que controlo isso. Ela se desenvolve naturalmente. E isso é muito importante porque nós crescemos numa sociedade que define um padrão, né? Então você tem que ser desse jeito. Então, se você é um menino, você tem que sentir atração por meninas. Se você é uma menina, você tem que sentir atração por meninos. Isso já está sendo desconstruído, né? Quando eu era criança, adolescente, isso não era muito debatido. A gente não falava sobre isso na escola, não tinha muita representatividade. O que é representatividade? É ver pessoas
na televisão, nos filmes, nas ruas, que são semelhantes a você. Então, no meu caso, eu comecei a me entender como um garoto que sentia atração por garotos. Só que eu achava que isso era uma coisa anormal, porque eu não via isso. Na televisão, todos os casais eram homem e mulher, né? Quando aparecia um homossexual na televisão, era só sendo motivo de chacota, de piada. Então era Vera Verão, os alunos nem vão saber o que é isso, eu acho, né? Mas eram só é, esses, esses tipos bem cheio de zoação mesmo. Caricaturas, caricatos. Isso, bem caricatos, tipo uma caricatura. Então eu falava, não, mas eu não sou desse jeito. Mas eu também não sou igual aquele ator ali que está representando uma família que, né, se interessa ou gosta de mulheres. Então isso causa uma confusão na construção da identidade, né? Então, isso com várias pessoas que eu já conversei, muitos garotos que começam a se entender como homossexuais, começam a perceber que tem atração por garotos, isso a gente percebe desde a primeira infância, não entendem o que é isso, muitos deixam isso de lado, como foi o meu caso, eu deixei isso de lado, falei, não, acho que não é nada mesmo. E também, como eu sentia e me apaixonava mais pelas meninas, eu sentia alguma atração pelos meninos, mas me apaixonava pelas meninas. Então eu falei, não, é uma bobeira, né? Não sei o que é. Eu fui deixando, e depois de muito tempo, depois de adulto, assim, ter tido relacionamentos com mulheres, eu falei, não, eu tenho que dar atenção para isso, porque se tem esse desejo, alguma coisa quer dizer, né? E eu fui investigar o que é esse desejo e fui percebendo que é uma coisa normal, não é uma coisa que eu possa escolher ser diferente. E aí é todo um processo que você tem que passar para, primeiro, entender o que é isso, depois, aceitar que você é desse jeito e que não tem nada errado com isso, né? É uma forma linda de ser. E e são vários processos, né? E aí tem a questão de você falar para a família, porque quando você é heterossexual, você não precisa chegar para sua família e anunciar isso, né? Mas quando você é homossexual, aí é toda uma questão que é feita. Você tem que chegar para os seus pais, tem que anunciar, né? Se declarar, aí você tem que falar para os amigos, tem que falar para todo mundo. Então, são várias, como a gente falou das caixinhas lá atrás, né? São várias caixinhas que você tem que ir saindo, 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 saindo. E muitas pessoas, principalmente homens gays, mulheres lésbicas também, passam muitos e muitos anos da vida para sair dessas caixinhas, né? Mesmo depois de se declarar como homossexual, ainda tem muitas coisas que ficam aprisionando ele ali, porque a sociedade, como a Débora disse, é uma sociedade machista, feita para pessoas heterossexuais e que se identificam com um gênero que é igual ao sexo de nascimento, né? Então, nasceu com pênis, tem que ser homem, nasceu com vagina, tem que ser mulher. Se você foge dessa regrinha que foi colocada por alguém, você parece que não é normal. Então, o que é importante falar aqui é: todos nós somos normais, é bonito ser de todas as formas, o importante é ser você mesmo, né? Seguir a sua essência, não negar quem você é de verdade. Respondido? Super respondido. Muito legal. Assim, tem a próxima pergunta, na verdade, você já falou bastante sobre ela, já entrou bastante nela, mas talvez se você quiser dar uma repassada, uma resumida, é por que a gente não diz que é opção sexual? Por que não é opção sexual? Ah, sim, eu acabei colocando junto lá. Mas é isso, porque não tem como a gente escolher, né? Se você chegar para qualquer pessoa heterossexual e falar para ela, em que momento da sua vida você decidiu ser heterossexual? Você lembra? Quantos anos você tinha quando você decidiu ser heterossexual? Não existe essa decisão, ninguém escolheu ser assim, apenas foi se descobrindo. Então você estava lá na escolinha, começou a sentir atração pelas meninas, as meninas começaram a sentir atração pelos meninos, na adolescência continuou dessa forma, na fase adulta continuou dessa forma. Ok, então a pessoa se entende como heterossexual. O homossexual, às vezes na escolinha sentia atração por alguém do outro sexo, mas na adolescência ficou um pouco confuso, na fase adulta começou a sentir pelo mesmo sexo, e às vezes também isso é meio fluido, né? Não é uma coisa assim dura. Ou eu sou heterossexual ou eu sou homossexual, né? Às vezes as coisas mudam no decorrer da vida. Então você pode ter experiências homossexuais na adolescência e, na verdade, ser um adulto heterossexual. Você pode ter muitos anos da vida como heterossexual e em algum momento você se descobrir como homossexual. Então é uma coisa
que a gente não controla, a gente sente e a gente aceita ou não aceita. Então, a única escolha que a gente tem é aceitar quem nós somos de verdade e viver dessa forma, ou negar quem nós somos e tentar se encaixar num padrão que foi colocado por uma outra pessoa. Muito bom. E por fim, a última pergunta é: existe um modelo certo de família? E entra novamente nessas caixinhas que a sociedade cria, né? Que a televisão acaba reforçando, né? A gente até fala família comercial de margarina, que todo comercial de margarina é um pai, uma mãe, um casal de filhos, né? Uma menina e um menino. Eles sempre são brancos e às vezes eles têm um cachorro e moram numa casa bem bonita. Então, esse é a família margarina, a família Doriana, né? E a gente sabe que as famílias não são assim. Se a gente olhar ao nosso redor, no bairro que a gente mora, na rua que a gente mora, quantas famílias? É um pai, uma mãe, dois filhinhos e um cachorro, né? Isso a gente sabe que não é real. Então, quando a gente cria esse modelo de família, esse padrão de família, a gente faz com que todas as pessoas que não se encaixem nesse padrão se sintam inferiores, se sintam menos pertencentes a uma família, né? Sendo que a maior parte das famílias no Brasil, pelo menos, não seguem esse padrão, não seguem esse modelo, visto que o abandono paterno é altíssimo no Brasil, né? Quantas mães não são mães solteiras, não criam seus filhos sem a presença do pai, né? Então, não existe um modelo de família, né? Família é união de pessoas, uma união afetiva, né? E às vezes a família é construída nem mesmo por laços sanguíneos. A família pode ser construída por laços apenas afetivos. Então, eu vou embora da região onde minha família mora, mudo de país, e lá eu conheço algumas pessoas, a gente vai morar juntos, e cria um vínculo tão forte que a gente pode chamar isso de uma família, né? E não necessariamente ninguém tem relação entre si ali, nenhum tipo de relação sexual, apenas uma relação afetiva mesmo, de amizade, de amor, de cuidado, e isso também é considerado uma família. Sim, você falou sobre as crianças que não têm o nome do pai, né? O último dado que eu vi eram 5 milhões de crianças no Brasil. Não tem o sobrenome do pai porque, né, o pai abandonou, não assumiu e tal. Sobre esses modelos que a gente vê na TV, né? A gente nem percebe, mas eu até estava comentando assim outro dia com uma amiga, a gente estava falando sobre aqueles dois desenhos animados, que é o dos Flintstones, que é na Idade das Pedras, e o dos Jetsons, que é do futuro, que tem essa família, assim, toda certinha, né? O cachorro, um dinossauro, né? No caso dos Flintstones, a mãe, o pai, tudo, um robô, no caso dos Jetsons. Então é bem que sempre tá ali, né, no nosso dia a dia e a gente nem percebe, nem para prestar atenção, né? É bem, bem assustador isso aí. E o Isso tem quanto mudado um pouco, né? tem mudado. E o quanto as regras não ajudam, né? Porque, por exemplo, a gente sempre tende, quando você falou dessa família que a gente acaba desenvolvendo, né, com amigos, amigas e tal, esses laços afetivos, quando a gente pensa sobre leis, por exemplo, né? Se você vive com uma amiga, mora junto com ela, ela não vai usufruir dos direitos que ela teria se fosse, sei lá, sua esposa, por exemplo. E qual Uhum. que é a diferença, né? Assim, a sociedade toda constrói essas caixinhas mesmo. Bom, acho que é isso. Não temos mais nenhuma pergunta. Muito bem, então. Esperamos que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Até mais, gente.